Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ou não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo, comenta e também compartilha com seus amigos concurseiros. Eu vou comentar dois assuntos da atualidade que possuem grandes possibilidades de ser cobrado na prova discursiva do concurso Polícia Civil do DF, cargo de agente e também o cargo de escrivão. Dentro do eixo Segurança Pública, o destaque para a persistência do feminicídio no Brasil, inclusive no contexto da pandemia de coronavírus, por conta da necessidade de isolamento social, as vítimas estão mais próximas dos seus agressores, aumentou o número de casos de violência doméstica e, consequentemente, também nós temos uma alta no número de feminicídios. Informações relevantes aqui nessa notícia: mesmo com queda recorde de mortes de mulheres, o Brasil tem alta no número de feminicídios em 2019. São 3.739 homicídios dolosos de mulheres no ano passado, uma queda de 14,1% em relação a 2018. Apesar disso, houve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídios, crimes de ódio motivados pela condição de gênero. O Brasil, no ranking mundial, fica lá na 5ª posição, sendo um dos países onde nós temos o maior número de casos de feminicídios. E dentro desse assunto é importante nós entendermos quais são as nuances que acabam motivando o crime. O machismo é o principal agravante, a cultura do machismo na sociedade brasileira. Isso faz com que o homem acabe tendo aí o pensamento de que a mulher é um objeto, pertence a ele, e os crimes, boa parte dos crimes de feminicídio ocorrem aí, são cometidos pelos companheiros das vítimas. O Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019, em comparação com 2018. Levantamento que foi feito aí pelo G1, com base nos dados que são divulgados pelas Secretarias de Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 7 horas em média. A alta acontece na contramão no número de assassinatos no Brasil em 2019, o menor da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil teve aí 19% menos mortes em 2019 que em 2018, se forem consideradas apenas as mortes de mulheres, o que inclui também os casos que não são classificados como feminicídios. Houve uma diminuição de 14% menor, mas mesmo assim ainda é um dado muito preocupante o número de casos que são registrados diariamente. Ainda na discussão ligada aí ao feminicídio, para a produção da prova discursiva, a banca pode problematizar o que é preciso ser feito para combater esse crime. E dentro da segurança pública, os órgãos que atuam diretamente no enfrentamento ao feminicídio: a Polícia Militar, com as ocorrências, a Polícia Civil também com a investigação. E nós podemos colocar que é importante que o Estado articule políticas públicas que possam aperfeiçoar o trabalho das forças de segurança em relação ao combate ao crime de feminicídio, como também políticas públicas que deem aí assistência médica, psicológica para as vítimas de violência doméstica. E ainda uma última questão importante para combater essa cultura do machismo é a educação da população. Isso também vai contribuir para a diminuição desses casos. Outro assunto dentro de atualidades, está em evidência muitas discussões nos últimos meses, as fake news. E dentro das fake news eu quero dar um destaque para a liberdade de expressão, algo que tem sido muito discutido nas últimas semanas, sobretudo ligado aí ao cenário político no Brasil. Investigações que foram colocadas em curso pelo Supremo Tribunal Federal, apurando a produção e a circulação de notícias falsas, grupos que atuam de forma conjunta, criando informações sobre o Supremo Tribunal, informações sobre outras instituições públicas. E aqui nós temos um artigo de opinião muito importante para entender um pouco mais sobre a relação de liberdade de expressão, ou seja, nós temos garantido a liberdade de expressão, é um princípio constitucional, é também um direito fundamental que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que existem limites.
e a produção de fake news acaba ultrapassando esses limites da liberdade de expressão. Aqui na notícia, o Senado aprovou na terça-feira, 30/6, o texto base do projeto-lei 2630, que tem por objetivo o combate às fake news nas redes sociais. Em votação apertada, houve aprovação pelo placar de 44 votos favoráveis a 32 contrários. O texto contraria os interesses do governo, que alega que o PL afeta a liberdade de expressão. O debate em torno do referido projeto de lei ainda consumirá muita energia no parlamento, no judiciário, na imprensa e também na sociedade de uma forma em geral. Afinal, é preciso criar os devidos óbices institucionais para evitar a montagem de máquinas político-empresariais voltadas para a disseminação em massa de todo tipo de informação falsa, notadamente com escusos objetivos político-eleitorais. E aqui nós temos uma problematização importante em relação aos limites da liberdade de expressão. Nessa linha, seria possível recorrer ao texto constitucional e apontar a redação do artigo 50, incisos 4 e 9 afirmam os dispositivos: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e é livre a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O artigo 220 da Constituição de 1998 confirma essas definições no campo da comunicação social. Dentro da prova discursiva, a banca CESP pode problematizar a liberdade de expressão, que é um direito constitucional, também os limites para essa liberdade de expressão, citando aí, inclusive, questões práticas que aconteceram recentemente. Quando a gente tem essas discussões relacionadas às fake news, muitos juristas, muitos especialistas e até a imprensa traz a discussão de que quando eu produzo um conteúdo, eu manifesto o meu pensamento e esse pensamento acaba deixando uma pessoa em uma situação em que a honra dela é ferida, nós temos uma injúria, isso é o limite da liberdade de expressão. A minha opinião, o meu pensamento não pode ferir o direito do outro. Então, esses aí são os limites que não podem ser excedidos. E ainda na discursiva CESP, o que pode ser feito em relação a isso? É importante uma parceria público-privada, governo e as empresas responsáveis pelas plataformas digitais, criando filtros para identificar essas informações falsas que podem prejudicar a imagem de pessoas, a imagem de instituições, como também a própria mídia. A imprensa tem um papel muito importante aí no que diz respeito à checagem desses fatos, a trazer à tona realmente aquilo que é verdade e aquilo que é notícia falsa. Para você tirar uma excelente nota na